Galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Papo de Humanas. Dessa vez o assunto é sociologia, é a divisão social do trabalho, mas antes de eu começar a falar, eu gostaria de agradecer pelos 1000 inscritos no meu canal, fechando aí essa semana. Obrigada de coração pelo apoio, e para quem é a primeira vez aí no meu canal, vou deixar o pedido para se inscrever, para deixar um like, pra gente continuar aí fortalecendo os nossos estudos de humanas. Bom, esse vídeo, tá? Na verdade ele vai ficar dividido em 3 vídeos para não ficar muito longo. Nesse primeiro eu vou falar o que significa a divisão social do trabalho e quais as características. No segundo vídeo, na parte 2, eu vou falar sobre as consequências da divisão social do trabalho e as discussões que a gente pode fazer a respeito desse tema, que, gente, são muitas. E na última parte, o último vídeo, vai ser sobre como os 3 autores clássicos da sociologia, os 3 porquinhos, que nem a gente chama, os 3 criadores da disciplina, Marx, Weber e Durkheim, como cada um viu esse conceito nos seus livros e nas suas teorias lá na sua época, beleza? Bom, para começar então, gente, eu não sei por que complicam tanto a história da divisão social do trabalho. Na verdade é uma coisa muito simples, tá? É a existência de diferentes tarefas, de diferentes funções de trabalho numa sociedade. É o fato de cada pessoa ter uma tarefa, né? Isso é a divisão social do trabalho numa sociedade. Isso existe em qualquer sociedade, tá? E em qualquer época. A gente pode pegar desde lá da pré-história. Quando o homem vivia nas cavernas, tinha divisão do trabalho. Era uma divisão sexual do trabalho, né? Homens caçavam, mulheres coletavam, mas havia uma divisão do trabalho. Atualmente, tá? Essa divisão social do trabalho, ela é marcada pela crescente especialização. A nossa sociedade hoje, capitalista, globalizada, altamente industrializada e tecnológica, ela tem essa característica da especialização. Por ser tecnológica a nossa sociedade, nós temos tecnologias avançadas, acontece que a ciência, ela tá no topo da hierarquia das tarefas mais importantes da sociedade. Porque como o que move o mundo hoje são as grandes tecnologias, as tecnologias de ponta, as tarefas que vão ter mais, vamos dizer assim, não é sucesso o termo mais correto, mas as tarefas que vão ter mais status social e que vão gerar, né, maiores remunerações, elas são as tarefas ligadas à ciência, cujas pessoas tiveram que se apropriar da ciência ou são as pessoas que produzem a ciência, né? Então, na verdade, se vocês pegarem agora a pandemia de Covid-19, quem está escrevendo os artigos sobre a pandemia e está publicando na revista mais importante, nas revistas mais importantes científicas do mundo, como a Lancet, né, essas pessoas estão no topo da hierarquia das tarefas, né? Uma coisa é a pessoa que te aplica a injeção lá no posto de saúde, outra coisa é a pessoa que desvendou o genoma do coronavírus, vocês entendem? E outra, a vacina, o caminho até chegar essa vacina no nosso braço lá no posto, eu ainda não recebi a vacina, ele é um caminho longo que depende de muitas pessoas e cada vez mais especializadas. Então, quem criou a vacina não foi uma pessoa, foi um grupo enorme de pessoas, porque uma pessoa especializada na parte da genética, do gene dessa doença, outra pessoa é especializada na parte de infectologia, de como que se infecta, outra pessoa é responsável, um médico lá que vai ser responsável sobre especialista em vírus, né, porque trata-se de um vírus, enfim, tem várias, outra pessoa vai ser a responsável por produzir, colocar nas máquinas lá a matéria-prima, outra pessoa vai ser responsável por coletar a matéria-prima que é necessária para fazer. Enfim, cada vez mais as pessoas são especializadas em uma parte do processo produtivo. Essa é uma característica da nossa sociedade, da divisão social do trabalho na nossa sociedade. E uma coisa que a gente tem que destacar, quanto mais há especialização, mais as pessoas são, né, especialistas numa área, mais vai haver diferenciação social. Por quê? Porque quanto mais há especialista super especializado num campo, mais essa pessoa vai estar num status social superior àquelas que não têm essa especialização que é referendada pela ciência. O super especialista, ele é um cientista, né? Aquilo que ele faz é científico, por isso tem um status, né, mais importante do que pessoas que têm tarefas que não estão relacionadas com a ciência. Por exemplo, tarefas mais braçais. É que elas não estão, a pessoa não precisa de um conhecimento científico para poder realizar a grande maioria das tarefas braçais, entendem? Então, logo, essas pessoas acabam se diferenciando socialmente, e se diferenciando do ponto de vista de um status social inferior a quem está no topo dessa pirâmide, que é a pessoa que está ligada às ciências e tal. Então,
Por isso que eu coloquei a ciência no topo. E a especialização, ela gera diferenciação social. Outra coisa, essa especialização crescente das tarefas, ela gera a dependência entre as pessoas. Ou como a gente chama na sociologia também, a interdependência. Para, por exemplo, essa caneta que eu usei para escrever aqui no quadro chegar aqui na minha mão, necessitou, como ela é feita de plástico, necessitou que alguém tivesse feito tivesse retirado a matéria-prima da natureza. A matéria-prima do plástico é o petróleo, então precisa de alguém que perfura o campo de petróleo, várias pessoas, vários tipos de engenheiro especializados nisso, para alguém transformar aquele petróleo, transportar esse petróleo, transformar em plástico, fazer este formato, né, até ir para a máquina, alguém operar a máquina, colocar a tampa, colocar dentro da caixa, embalar, mandar para a loja, um vendedor me vender. Esta caneta passou por todo um processo, né? Que eu não teria esta caneta se todas essas pessoas não tivessem trabalhado para fazer isso. Ah, então quer dizer que as pessoas combinam para fazer uma... Não, ninguém combina nada. Isso é um fenômeno. O que é um fenômeno? Uma coisa que acontece. E que, porque a nossa sociedade se organiza desse modo, com cada pessoa fazendo uma parte do processo produtivo de alguma coisa, da produção, no caso, de uma caneta, acontece que a gente acaba ficando dependente. Vocês viram o caso do navio Ever Given, que ficou preso no canal? Gente, aquele navio que ficou preso ali no canal travou a vida de todo mundo, porque muitas pessoas no mundo todo eram dependentes daqueles produtos que estavam ali sendo transportados. Então, cada vez mais a gente é dependente de várias pessoas e de várias coisas, de várias tecnologias. Essa é uma característica muito interessante da divisão social do trabalho da nossa época. Outra coisa, essa grande especialização do trabalho, cada um ser especializado numa parte, aumenta a produtividade. Porque quanto mais cada um faz uma parte do processo, mais se consegue produzir mais rápido e em maior quantidade. Né? É uma forma de racionalizar, de organizar as coisas que aumenta muito mais a produção. E se aumenta a produção, tem mais produtos sendo criados, há necessidade de se vender esses produtos. Aí vem toda a mídia nos colocando essa necessidade de compra, de consumo, que gera uma cultura do consumismo que cada vez mais, né, a gente vê aí na nossa sociedade. E é isso a primeira parte, espero que vocês tenham gostado. Se precisar, né, dar mais uma estudada, assistam o segundo e o terceiro vídeo. Um beijo!